Pai, nós oramos mais uma vez. Gratos, Deus, por essa oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra. Gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nós através da Tua Palavra. Oramos, Deus, por ouvidos atentos, por um espírito pronto. Oramos para que o Senhor nos dê a graça de guardar a Tua Palavra como um bom tesouro. Que o Senhor nos dê a graça de responder em obediência, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Que o Senhor, Deus, nos dê a sabedoria espiritual que nós necessitamos para que a gente discirna as coisas espirituais. Senhor, e que o Teu nome continue sendo exaltado, Pai. Nos dá graça, Senhor, para falar, para ouvir e para viver, Deus, a Tua Palavra. É o que nós pedimos e no nome de Jesus Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Nós estamos há alguns domingos pregando a partir do texto de Apocalipse. E se eu não me engano, hoje é o 9º domingo. Confesso que poderíamos seguir ainda tantos outros domingos, pregando tantos outros sermões, a partir do texto de Apocalipse, e afinal é um texto muito, muito rico. Hoje, eu quero finalizar esta série de sermões, lendo com vocês 2 textos que nós separamos aqui. Um texto está no 1º capítulo de Apocalipse, e o outro texto está no último capítulo de Apocalipse. O primeiro texto é Apocalipse 1:3, o segundo texto é Apocalipse 22:7. Não precisa se preocupar para abrir aí agora, eu só quero que você entenda que estes 2 textos que nós vamos ler, um no 1º capítulo e o outro no último capítulo, eles falam quase que a mesma coisa. É comum em Apocalipse a gente encontrar textos que são reflexos dos outros. Mas mais do que isso, mais do que ser simplesmente um texto parecido com o outro, estes 2 textos são textos que nós extraímos de um bloco de bem-aventuranças de Apocalipse. A gente já comentou aqui que enquanto você lê Apocalipse, é muito comum você encontrar em Apocalipse a figura ou o simbolismo numérico. Por exemplo, nós olhamos para Apocalipse e nós encontramos 7 cartas que são escritas a 7 igrejas. O número 7, por exemplo, ele é um número muito presente no texto em Apocalipse. E por que ele é um número tão presente no texto em Apocalipse? Porque o número 7 é uma ilustração, é um apontamento, biblicamente falando, para aquilo que nós poderíamos chamar de plenitude. O número 7 na Bíblia, ele tem esse significado de completo. Então, nós não encontramos só 7 cartas, as 7 igrejas. Quando a gente lê o texto de Apocalipse, nós encontramos 7 bem-aventuranças. E muitos estudiosos do texto de Apocalipse acreditam que estas 7 bem-aventuranças, elas servem como uma base, um fundamento para todo o texto de Apocalipse. Eles acreditam que João vai escrevendo a partir destas bem-aventuranças. João vai escrevendo em torno destas bem-aventuranças. Elas funcionam como se fossem sinalizadores de toda uma mensagem.
Então, como a gente não tem tempo para falar aqui das 7 bem-aventuranças, eu escolhi estas 2 e a gente vai conversar um pouco a partir do que elas representam. Primeiro, Apocalipse 1:3, segundo, Apocalipse 22:7. Primeiro texto: bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia. Eu vou ler aqui, irmãos. E bem-aventurados são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Apocalipse 22:7. Irmãos, eu não vou falar que eu estou ficando cego, porque isso é muito sério, né? Mas eu estou precisando usar óculos. Vejam, na versão que eu leio aqui, voltou? Olha lá. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda e obedece às palavras da profecia deste livro. Perceba que no começo, João ele escreve: bem-aventurado é aquele que lê as palavras. Então, quando ele diz ler, ele está fazendo o que ele tem em mente. É a pessoa que vai fazer a leitura desse texto na igreja. O que ele tem em mente é a pessoa que vai fazer a leitura desse texto nas comunidades por onde esse texto passará. Essa pessoa que fará a leitura, o mensageiro, sabe? O anjo da igreja. O anjo da igreja não é um ser especial da igreja, é o mensageiro. É aquele que tem a responsabilidade de comunicar essa mensagem. Então, essa pessoa, ela é bem-aventurada, ela vai ler esse texto, que é um texto tão abençoador para a igreja. Ele fala que um outro é bem-aventurado. E que outro é bem-aventurado? Aquele que ouve. Alguém vai ler esse texto. Alguém vai ouvir esse texto. Mas bem-aventurado não só é aquele que lê, não é só aquele que ouve, é também aquele que pratica. Não é essa palavra que ele usa obedece. Em algumas versões ele vai falar: bem-aventurado é aquele que lê as palavras desta profecia, e bem-aventurados serão aqueles que ouvem e guardam as palavras deste livro. Então, o texto começa com ele dizendo sobre o quanto é importante a leitura desse texto, sobre o quanto é importante a gente parar para ouvir. Se quiser pode deixar daquele jeito mesmo, eu vou olhando aqui para trás, irmão, e está tudo bem, beleza? A gente parar para ouvir aquilo que está escrito nesse texto, mas mais do que isso, o quanto é importante a gente praticar o que está nesse texto. Apocalipse é um texto para a igreja. Apocalipse é um texto para a comunidade de discípulos. Apocalipse é um texto para aqueles que tomaram uma decisão de caminhar como discípulos de Jesus. Apocalipse não é um texto para simpatizantes do Evangelho. Apocalipse não é um texto, sabe, para gente que não tem a fé cristã. Não dá para a gente pegar um texto de Apocalipse, ou qualquer texto bíblico, na verdade, e a gente querer enfiar ele goela abaixo na vida de pessoas que não professam a mesma fé que nós professamos. Mas nós que professamos esta fé, nós que um dia tomamos a decisão de caminharmos como discípulos de Cristo, precisamos compreender, e esse é um bom ponto de partida para a nossa reflexão nessa noite, que o texto em Apocalipse é um texto importante, não porque satisfaz a nossa curiosidade, mas porque é um texto que nos chama, que nos encoraja, que nos convoca a uma vida de obediência ao Senhor. É por isso que
João começa no capítulo 1, no versículo 3, dizendo que bem-aventurados são aqueles que guardam e que obedecem às palavras deste livro. E ele vai terminar lá no capítulo 22, no versículo de número 7, dizendo: bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras desse livro. A minha oração nessa noite é para que o Espírito de Deus nos ajude a guardar as palavras desta profecia, amém? A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver em obediência. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que essa vida de obediência não seja uma vida de obediência a regras impostas pelo pastor, mas que seja uma vida de obediência em resposta àquilo que o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Eu não sei se você vai lembrar, mas em junho de 2023, 5 bilionários, eles tomaram uma decisão muito interessante. E a decisão deles foi uma decisão de partir em uma expedição para visitar os destroços do Titanic. Eu tinha separado uma imagem, sabe, desse submersível que eles usaram como meio de transporte para chegar até os destroços do Titanic. Não deu certo. Eles ficaram desaparecidos por alguns dias, eu não sei se você lembra. Está aí? Oh, glória a Deus aí, ó. Submersível Titã. 5 bilionários. 3 sem grau de parentesco um com o outro, e 2 deles, um era pai e o outro era filho. Eles entraram dentro desse submersível com a ideia de que, usando esse submersível, eles conseguiriam fazer uma visita aos destroços do Titanic. Engraçado, talvez você não lembre, mas na época isso foi um fato assim que rodou muito na televisão e nas mídias sociais. Por quê? Porque esse submersível, que deveria chegar, se eu não me engano, a 4.000 metros de profundidade, era controlado por um joystick adaptado. Eles controlavam o submersível com um controle de videogame que eles haviam adaptado para direcionar essa cápsula. A bordo do submersível Titã, estes bilionários, eles ignoraram todos os avisos que eles receberam de especialistas, que enquanto eles se preparavam, foram apontando sérios problemas de segurança e riscos estruturais. Os relatórios que eles haviam recebido dos especialistas estavam lá dizendo: isso não vai dar certo, isso é perigoso, esse submersível não vai aguentar com a pressão. 4.000 metros de profundidade, ele vai estourar. Mas os relatórios estavam lá. Os alertas foram feitos. O conhecimento estava disponível. Havia informação. O que faltou? Obediência. Fala para quem está do seu lado. Obediência. Tudo estava lá escrito num papel. Os alertas foram emitidos, os relatórios foram feitos, mas eles decidiram trilhar o caminho à sua própria sorte, ignorar aquilo que os especialistas haviam dito. Então eles embarcaram naquela aventura. Um detalhe que é difícil de ser ignorado é que os tripulantes do Titã, eles estavam indo visitar os destroços de um navio, cuja história também ficou marcada por avisos que foram ignorados. Quando você assiste um vídeo, ou até vê o filme lá do Titanic com Leonardo DiCaprio, a gente olha para a história real, a gente descobre que aquele navio afundou
porque ele ignorou alguns alertas importantes a respeito de velocidade, a respeito do gelo presente naquele mar e de tantas outras situações. Ou seja, as duas tragédias, elas de certa forma estão ligadas pelo mesmo fio condutor. E que fio condutor é esse? É de que o conhecimento sem obediência, ele pode inclusive produzir tragédias. Quando nós olhamos para a igreja em Apocalipse, pode ir para o próximo, por favor, a gente descobre que a igreja é retratada no texto de Apocalipse como uma comunidade que está cercada de muitos perigos. Essa é uma pintura que foi feita por Michelangelo e que ilustra a crucificação de Pedro. A história não é algo que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas a história registra que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quando nós olhamos para uma imagem como essa, de um discípulo, de um apóstolo, que por causa da sua fé está sendo crucificado de cabeça para baixo, nós pensamos, está aí um dos grandes perigos que a igreja enfrenta. A tortura, a perseguição, a prisão, a fome, a escassez, são perigos que essa comunidade de Cristo vai enfrentando ao longo do Apocalipse. Não só a tortura, não só as perseguições, não só a prisão, não só a fome e a escassez, mas também nós olhamos para o Apocalipse e nós encontramos a besta, ou as bestas, os dragões, o anticristo, e todos eles estão fazendo muito mal à igreja, mas não só eles. Repete assim comigo, não só eles. Eles, de certa forma, é a ponta do iceberg que a gente consegue enxergar fora do mar. Mas quando a gente pensa num iceberg e a gente vê a pontinha dele fora do mar, a gente ignora o tamanho dele debaixo da água. E é por isso que muitas vezes a gente acaba afundando. E quando a gente lê o texto de Apocalipse, a gente fica tão impressionado com descrições muito parecidas com a da crucificação de Pedro, que a gente perde de vista que há algo fazendo muito mal à igreja em Apocalipse. E o que é que nós também encontramos em Apocalipse, para além destas coisas que faz muito mal à igreja, e que muitas vezes nós ignoramos? O que está fazendo muito mal para a igreja é ouvir a voz de Cristo e continuar vivendo do mesmo jeito. É por isso que a gente encontra aquela expressão, quem tem ouvidos, ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz. E esse quem tem ouvidos, esse ouça o que o Espírito diz, não é um ouvir de simplesmente escutar um barulho, mas é de um ouvir com atenção, é um ouvir de dar ouvidos, é um ouvir de parar para refletir a respeito daquilo que está sendo falado, é um ouvir que nos chama a responder em obediência àquilo que está sendo dito. Então, para além das bestas, para além do dragão, para além da tortura, há algo em Apocalipse que faz muito mal à igreja. E o que é que faz muito mal também à igreja em Apocalipse? Informação sem obediência. Não falta doutrina na igreja,
Leia as cartas. Se você ler só o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, você já vai ter uma noção bem ampla de que existia muito conhecimento naquelas igrejas. Mas não basta conhecer. É preciso começar a viver a partir do conhecimento que se tem. Cristo não está atrás de simpatizantes. Amém? Cristo chama para si pessoas que tomam uma decisão de estabelecer uma relação com Ele, com um certo comprometimento de discípulo. Então não dá só para ouvir e achar legal. Não é um texto que foi elaborado com a proposta de satisfazer nossas curiosidades. Não é um texto para gente muito inteligente. Não é um texto para gente muito espiritual. Não. É um texto para gente que tomou um dia a decisão de seguir a Jesus. E que talvez tenha se esquecido do que significa isso. Se os 5 bilionários acabaram ignorando os alertas dos especialistas, e por conta disso, eles acabaram afundando. Olhando para Apocalipse, nós precisamos entender que Apocalipse também é um livro de alertas. Apocalipse também é um texto onde o Senhor, por meio dele, chama a atenção da sua igreja. E nós não temos que ter medo quando o Pai nos corrige, quando o Pai nos chama a atenção, porque o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Nós encontramos não só em Apocalipse, mas como nós estamos falando de Apocalipse, vamos nos ater a ele. Mas nós encontramos isso também em toda a Escritura. Deus dizendo para nós o que Ele espera que a gente faça. Deus mostrando para a gente o caminho que Ele espera que a gente percorra. Deus mostrando para a gente como é que Ele espera que a gente resolva os nossos problemas. Deus mostrando para a gente como que Ele espera que a gente enfrente as frustrações e as desilusões dessa vida. Deus está sempre emitindo sinais de alertas que não devem jamais ser ignorados. Fala para quem está do seu lado, não ignore os sinais de alerta de Deus. Por exemplo, há uma carta a uma determinada igreja, onde eles são elogiados, porque colocam os que se dizem apóstolos e não são, à prova. Mas eles toleram Jezabel. Às vezes a igreja passa pano para os nicolaítas. E eu sei que talvez você esteja pensando, meu Deus, quem são os nicolaítas? Pensa como se fosse um grupo dentro da igreja, dizendo que o Senhor disse aquilo que Ele não disse. Dizendo que é para fazer aquilo que Deus não disse para fazer. De certa forma distorcendo e corrompendo aquilo que Jesus falou. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a igreja, ela está sempre flertando com coisas que vão nos mover ou que podem nos mover para longe do caminho que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que, tanto no capítulo 1, no versículo 3, quanto no capítulo 22, no versículo 7, João praticamente diz a mesma coisa. Bem-aventurados são aqueles que obedecem às palavras desse livro. Então, de acordo com o texto de Apocalipse, o nosso problema não é a falta de palavra. Nós sofremos de um problema desde Apocalipse,
que é a falta de resposta à palavra. Tem um pastor, o Ricardo Agreste, ele é pastor da igreja presbiteriana Chácara da Primavera em Campinas. Ele disse recentemente em um congresso: o problema da igreja não é a falta de discipulado, o problema da igreja é falta de discípulos. E o que ele quer dizer com isso? Que o problema da igreja não é falta de discipulado, o problema da igreja não é falta de programa, tem muito programa na igreja. O problema da igreja não é falta de classe, tem muita classe na igreja. O problema da igreja não é falta de curso, tem muito curso na igreja. O problema da igreja, segundo ele, é que falta na igreja pessoas dispostas a viver uma vida a partir desta palavra. As pessoas até leem a Bíblia, as pessoas até conhecem a verdade, as pessoas até gostam de cantar louvores, as pessoas até gostam de assistir um culto, mas esse gostar de ouvir louvores, esse gostar de assistir um culto, esse gostar de ler a palavra, nem sempre ganha o caminho de uma vida a partir da palavra. A gente acha que isso não é coisa para a gente, isso é coisa para os primeiros discípulos, para os apóstolos. Nós vivemos numa sociedade que tem dificuldade de se comprometer com as coisas. O filósofo Zygmunt Bauman, ele fala sobre uma sociedade líquida. E o que é essa sociedade líquida? É uma sociedade que tem dificuldade de se firmar, de ter uma postura de comprometimento para aquilo que o leva para fora da sua zona de conforto. Então, quando nós ouvimos o pastor Ricardo Agreste dizendo que o problema da igreja não é falta de discipulado, é falta de discípulos, isso significa que o problema da igreja é falta de gente que deseje viver uma vida de obediência à palavra. Talvez seja por isso que é tão comum a gente encontrar pessoas que dizem: eu conheço a palavra. Você está no trabalho, eu conheço a palavra. Eu já li a Bíblia toda. Eu gosto da igreja evangélica, eu curto Jesus. Então é muito comum encontrar pessoas que dizem: eu curto Jesus, eu conheço a palavra. Mas infelizmente nem sempre nós que curtimos Jesus e conhecemos a palavra, estamos vivendo segundo a palavra. E eu sei que esse é um discurso muito sério, para a gente se apoiar nas palavras de um pastor como Ricardo Agreste, ou de uma reflexão como a nossa nessa noite. E é por isso que eu faço questão de lembrar vocês do que está escrito em Mateus 28:20, palavras de Jesus. E o que é que Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 28:20? Esse é o Jesus do The Chosen, tá, irmão? Ensinem os novos discípulos. Ensinem os novos discípulos a quê? Ensinem os novos discípulos a quê? Isso, ensine os novos discípulos a obedecerem. Fala para quem está do seu lado: você precisa. Eu também preciso, fala para ele. Todos nós precisamos, fala para ele, todos nós precisamos. Olha para ele e vai falar: nós precisamos aprender a obedecer. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nossa alma é rebelde, sim ou não? A gente tem dificuldade de obedecer pai, a gente tem dificuldade de obedecer mãe, a gente tem dificuldade de obedecer Deus. Deus diz: não come dessa árvore, Alex. O que o Alex faz? Come.
Deus diz: não entra por esse caminho, Alex. O que o Alex faz? Entra. Deus diz para Alex: Alex, não abre a boca para falar isso. O que o Alex faz? Abre a boca para falar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nós precisamos reconhecer algo que é difícil. Essa carne que grita por independência precisa se submeter em obediência ao senhorio de Cristo. Essa carne que grita por independência, ela não tem que se submeter aos dogmas da CCM. Essa carne que grita por independência, ela não tem que se submeter à cartilha do pastor Alex. Mas esta carne que grita por independência, ela precisa entender que ela tem ouvidos. E se ela decidiu caminhar como discípulo de Cristo, ela tem que dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz. Senão, ela está vazia. Senão é vida sem sentido. Senão eu me torno mais um, como tantos ao longo da história, que ouvem a voz de Cristo, mas que continuam vivendo do mesmo jeito. Na matemática do reino, conhecimento e obediência produzem transformação. É por isso que Jesus disse o que disse. Quando Jesus diz: ensine os novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, é porque conhecimento com obediência gera transformação. Conhecimento sem obediência é só informação. É só um negócio novo para você colocar no seu, Instagram. É só uma frase de efeito para você compartilhar na sua trend. Conhecimento, quando caminha junto com um esforço em obediência, é o que vai gerando transformação nas nossas vidas. E nós fomos chamados e estamos em processo de transformação, amém? Deus é o oleiro, nós somos o barro, e Ele está nos moldando segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, caminhando para o fim, por favor, a gente precisa entender que Apocalipse não foi escrito para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas para produzir obediência no presente. Acredite, Apocalipse não foi escrito para satisfazer as curiosidades sobre o futuro, mas para produzir obediência no presente. É por isso que ele começa e termina dizendo que o importante é obedecer no presente. Venham sem demora. Guarda, obedece às palavras deste livro. Sendo assim, eu acredito que vale a pena a gente terminar fazendo algumas perguntas. O que já sabemos, entendemos, conhecemos, mas ainda não praticamos? O que você já conhece, mas ainda não obedece? Em quais áreas da nossa vida nós seguimos desobedientes? Em quais áreas da nossa vida nós seguimos num ato de rebelião, mesmo depois de termos sido confrontados com a verdade do Senhor? O Espírito de Deus te convenceu do que já? Você sabe, eu sei, das coisas que o Espírito de Deus já me convenceu. Você também sabe, não adianta querer ignorar, não adianta, não sei lá, não. Você sabe, porque elas são como verdades vivas dentro da sua alma. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que aquilo do qual nós somos convencidos vem da parte de
Deus para nós, não é discurso religioso. Do que foi que o Espírito de Deus já te convenceu, mas que você ainda permanece num estado de rebelião, fazendo a sua vontade. A grande pergunta final, ela não pode ser: quando Jesus vai voltar? Eu pensei que nessa série de Apocalipse a gente ia descobrir quando é que Jesus vai voltar. Essa não é a grande pergunta final de Apocalipse. A grande pergunta final que Apocalipse provoca cada um de nós a fazer é a seguinte: quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar no Alex um discípulo obediente? Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Obediência. O que é que a gente não está obedecendo? Do que é que o Espírito Santo está falando com a gente hoje? Antes de orar com você, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu sei exatamente as áreas da minha vida que estão em desobediência. E eu sei que você também sabe. Eu sei. A gente quer ignorar. A gente acha que, não, isso aí, sabe? Deus entende isso aqui, Deus entende aquilo dali, Deus entende aquilo outro lado. E aí quando vai ver, irmão, Deus está entendendo muita coisa. O problema não é Deus entende, Ele entende, Deus sabe de tudo. O problema é a gente que não entende. O problema é a gente que se faz de desentendido. Então talvez estejamos aqui nós, muito parecidos com aqueles 5 bilionários do submersível Titã, achando que com um controle de videogame, nós seremos capazes de dar direção às nossas vidas, ignorando todos os alertas, ignorando todas as verdades, achando que conseguimos dar uma volta na eternidade, mas não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo continuará sendo o mesmo sempre. Pastor, o negócio deu ruim agora. Eu estou até envergonhado. Por quê? Porque eu tenho sido desobediente em algumas áreas. Quem aqui tem sido desobediente em alguma área? Levante a mão aí, irmão. A mão aí, pode levantar a mão, não é vergonha não, sabe? Para levantar o pé também, entendeu? E agora eu nunca mais volto. Não. Sabe por quê? Sabe qual é o último versículo de Apocalipse? Alguém lembra aqui qual é o último versículo de Apocalipse? O último versículo de Apocalipse diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus está sobre todos nós, amém? A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Se não fosse essa graça com todos nós, nem aqui nós estaríamos. Mas que não seja essa graça motivo de continuarmos protelando, negligenciando, deixando para amanhã decisões importantes que a gente tem que tomar hoje, aqui e agora, diante de Deus. Eu sei que você não tem medo de muita coisa, mas parece que tem medo de tomar decisão com Deus, tem medo de se entregar completamente para Deus,
Talvez tenha medo de se entregar completamente para Deus, porque sabe que a partir do momento que você entregar a sua vida completamente ao Senhor, aí você não vai estar mais no controle, e você ama estar no controle. Adora escolher a roupa da filha, adora escolher a roupa do filho, adora colocar aquela xuxinha daquele jeito que você gosta de colocar. A gente gosta de dizer para os nossos filhos: façam isso, e eles obedecem a gente, caramba, eu estou no controle, é mó legal. Rendido estou. Não, eu vou ali tomar uma Coca-Cola. Alguém diz: não vai não, vou porque eu sou o dono da minha vida, isso é legal. A ideia de Deus dizendo: ó, não vai, assusta, mas é para o nosso bem, amém? Eu queria que você ficasse de pé aí onde você está agora. Eu quero orar com você 1 minuto. É 8h40. Eu vou orar e a gente vai cear. Mas eu quero te dar alguns segundos. E eu espero. Eu espero. E coloque amor no que eu vou dizer agora, tá? Eu espero que você não se acovarde ao ponto de ficar quieta. E nem de ficar quieto. Você sabe a posição que você tem que tomar. Você sabe. Foi domingo, após domingo, a semana, meses, talvez esteja anos aí, ó, achando que tá bom e legal, desse jeitinho, com você no controle. Mas Apocalipse é um texto não para simpatizante, para discípulo. Coisa que você diz que é. Decisão essa que você tomou na sua vida. Sai fora disso. Sai fora disso que está te matando. Sai fora disso que está te destruindo. Sai fora disso que está acabando com a tua família. Sai fora disso que está acabando com o teu casamento. Sai fora disso que está acabando com a tua vida financeira. Sai fora disso que te mantém sentado no sofá em casa, de braço cruzado, cheio de dom e talento, com a boca fechada. Sai fora. Só engordando de sabedoria. Conhece os versículos, ouve os louvores, conhece a liderança evangélica do Brasil inteiro. Tem 100 pastores no Instagram. Mas é só informação. Apocalipse é um chamado à obediência para uma igreja que se acomodou culturalmente. Apocalipse é um chamado à obediência a uma igreja que passou a achar que tudo era normal. Apocalipse é um chamado à obediência para uma igreja que acha que já sofreu tudo que tinha que sofrer, para uma igreja que acha que já deu tudo o que tinha para dar, para uma igreja que achava que já tinha feito tudo o que tinha sido chamada para fazer. Você acha? Não, eu já fiz. Não, eu já dei. Não, eu já me entreguei. Já estou ficando velho, pastor. Estou ficando já, não sou mais, sabe? Não, agora é aqui. É no sossego do conforto daquilo que eu estou disposta a entregar. E não. É tudo ou nada. E que o Espírito fale ao seu coração sobre isso. É tudo ou nada. Chegou a hora de tomar a decisão. É Jesus? É Jesus. E eu vou com Jesus até o fim. Não é Jesus? Tudo bem. Tudo bem. Está tranquilo. Nossa vida é feita de decisões.
Um dia um homem chamado Josué, ele se levantou no meio do povo. E ele disse: o que vocês vão fazer eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tem muita coisa que eu tenho que consertar na minha vida. Eu, pastor Alex, confrontado por essa palavra, tem algumas coisas que eu tenho que colocar no lugar. E é por isso que mais uma vez eu afirmo, diante da igreja e diante de Deus, a exemplo do que fez Josué, eu não sei o que os outros vão fazer. Não sei, Senhor. Mas do que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém fez por mim o que o Senhor fez. Ninguém me amou tanto assim. Nada expandiu tanto assim a minha consciência. E ninguém nunca me convenceu tanto assim dos meus pecados. Ninguém nunca me amou como o Senhor me ama, sendo quem sou, fazendo o que faço. O Senhor me tirou da morte e me levou para a vida. O Senhor me tirou das trevas e me colocou na luz. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas o Senhor me alcançou com a tua salvação. E eu quero te agradecer aqui, diante dos meus irmãos e irmãs nesta noite, Senhor, ó Deus, e eu quero em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, reafirmar um compromisso que eu tenho com o Senhor. E o Senhor não precisa fazer nada mais por mim. E eu quero reafirmar esse compromisso todos os dias, minha vida é de Jesus. A minha vida é de Jesus. E Senhor, nas áreas em que eu não tenho te obedecido, me dá graça. Espírito Santo, me dá força, para que eu comece a falar os nãos que eu preciso dizer, para que eu comece a dizer os sims que eu preciso dizer. Espírito Santo, me convence de que não, sabe, das coisas que o Senhor é poderoso para me convencer, e que não haja confusão na minha mente, na minha vida, que tudo seja algo feito na paz, que o jugo, Senhor, seja leve, fardo suave, porque o teu jugo é leve e o teu fardo é suave. E quando nós estamos no Senhor, nós encontramos descanso para as nossas almas. Essa perturbação, essa angústia, essa confusão, ela existe porque onde eu deveria andar em obediência, eu estou em desobediência. Eu te peço perdão por isso, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa os pecados que nós cometemos na ignorância, perdoa os pecados que nós cometemos fora dela. Perdoa a nossa arrogância. Perdoa a nossa arrogância de entrar dentro de um submersível como o Titã, com controle de videogame, achando que isso nos levará a lugares que nós desejamos chegar. Espírito Santo, convence a tua igreja. Espírito Santo, tira as escamas dos nossos olhos. Espírito Santo, tira os tampões dos nossos ouvidos. Espírito Santo, tira a casca do nosso coração. Espírito Santo, é uma noite, é noite de libertação, é noite de decisão, é noite de salvação, é noite onde, Senhor, ó Deus, o teu filho, a tua filha, Senhor, empoderado pelo teu Espírito, dirá: onde está? Eu também sou de Jesus e vou viver para Jesus, e o controle da minha vida está nas mãos de Jesus.
Espírito Santo nos ajuda a renunciar o controle, o nosso controle, o nosso joystick. Ajuda a tua filha a largar o controle da sua casa. Ajuda o teu filho, Senhor, a largar o controle da sua vida, da sua casa, das suas coisas, e entregar nas tuas mãos, Pai. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Olha, mais rápida. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Antes de servir a ceia, eu quero fazer uma pergunta, e eu farei ela 2 vezes somente. Você que está aqui nessa noite e deseja assumir um compromisso de verdade com Jesus, Jesus não é um alface no final de feira. E a gente não vai ficar aqui, vem para Jesus. Não.
Se o Espírito de Deus está te chamando a um compromisso sério com Jesus, se há um tempo você tem sido tocado com essa verdade, que você precisa agarrar em Jesus, que você precisa grudar em Jesus, que você precisa viver para Jesus, eu quero orar com você. Se você quer voltar para Jesus, se você está tomado por um sentimento de que se distanciou e quer fazer isso aqui nessa noite, aí onde você está, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mas levante a sua mão só se você quiser. Eu quero caminhar com Jesus, com todas as minhas imperfeições. Eu quero caminhar com Jesus. Eu recebo Jesus. Eu declaro que Ele é Senhor da minha vida. Eu declaro que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Levante a sua mão aí. Eu quero orar com você. Fique com a sua mão levantada. Que toda corrente seja quebrada, que toda corrente no mundo espiritual seja quebrada agora no poder do nome de Jesus. Você é livre para caminhar com Jesus. Você é livre para caminhar com Jesus. O que está te prendendo no passado seja quebrado e destruído agora no poder do nome de Jesus. É noite de salvação para a sua vida. Erga bem alta a sua mão. Pai, nós oramos aos nossos irmãos e irmãs que foram tocados pelo Teu Espírito, Deus, e de verdade eu não sei quantas mãos estão levantadas, mas Tu sabes, Senhor. Elas não se levantaram para mim, elas não se levantaram para a CCM, elas se levantaram para o Senhor. Que o nome delas esteja escrito no livro da vida. Que toda e qualquer palavra de condenação contra a vida delas seja cancelada e anulada no poder do nome de Jesus. Que sejam invadidas e inundadas com um novo que vem dos céus para a sua vida, para a sua casa. Algo novo vindo do céu. Um frescor, uma graça, uma alegria, uma leveza, uma paz que excede todo entendimento. O Senhor te diz: dos teus pecados eu já não lembro mais, eles estão lançados no mar do esquecimento. Nenhuma palavra de condenação há contra você, contra a sua família. O Senhor te resgatou, o Senhor te chamou, é o Senhor. Quem sempre esteve com você, o Senhor. Espírito Santo sustenta. Espírito Santo segura na mão dos meus irmãos e das minhas irmãs e ajude-os nessa jornada onde a Tua graça está sobre todos nós, esta jornada onde nos momentos em que nós nos perdemos, o Senhor nos traz de volta. Não é uma jornada de perfeição, não é uma jornada onde tudo dá certo, não. É uma jornada onde as coisas que não dão certo não são mais capazes de nos oprimir, porque a nossa vida está escondida em Cristo.
É uma jornada que nós trilhamos de acordo com as verdades do Senhor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai viver o que Deus tem preparado para ti. O bom nome do Senhor será santificado na sua vida. Que a gente possa estar junto nessa jornada, Senhor, servindo uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, para a glória do Teu nome. É a nossa oração nessa noite. E eu tomo posse. Você que levantou a mão aí onde você está, diga assim: eu tomo posse, em nome de Jesus. Eu tomo posse, cara, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa nova vida em Jesus. Eu tomo posse dessa salvação em Jesus. Eu tomo posse desta certeza de que pela graça do Senhor eu viverei esta eternidade e começarei a experimentá-la a partir de agora. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, sua vida e os seus negócios. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Meu Deus. Pode sentar aí. Quero chamar aqui quem vai ajudar a servir a ceia. A gente já vai terminar, tá, irmãos? Pode pegar aí a bandeja do pão, a bandeja do suco. Pai, nós te damos graças pelos elementos que foram separados para a nossa ceia nessa noite. Te damos graças por este suco, te damos graças por este pão. E oramos, Deus, para que o Senhor continue falando com cada um de nós. Deus, ministrando as nossas vidas segundo a sua boa vontade, Pai. Que seja uma ceia ainda mais fortalecedora, Senhor. Teu filho, a tua filha, ao comer esse pão e ao tomar esse cálice, que ele seja de alguma forma tocado pelo Senhor, tocado pelo teu Espírito, Pai. Eu sei que não é sobre isso e não é para isso. Mas nós oramos pedindo, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo milagres aqui entre nós, Pai. As irmãs, elas vão servir. Se você for cear, aí onde você está, faça um gesto com a mão. Elas vão te dar o pão, o suco. Segura na sua mão, a gente vai tomar junto daqui a um minutinho. Tá outro tom, Davi, por aí. Sobre a morte já venceu, sua glória
pegar aí? Alguém ficou sem pegar? Não? O meu tá aqui? Fique de pé onde você está, por favor. Você pegou o pão? Todo mundo pegou o pão aí? Disse-lhe Jesus: tomai e comei. Este é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Você que pegou o suco, disse-lhe Jesus: tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Beba do suco. Dê a mão para essa pessoa que está aí do seu lado, se você pode, é claro. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando se Senhor, nós queremos te agradecer por este amor. Nós queremos te agradecer por esse cuidado. Nós queremos te agradecer, Deus, porque podemos dizer sem sombra de dúvidas que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oramos aqui juntos pedindo, Deus, que o Senhor, Pai, segundo a tua misericórdia, a tua graça, continue nos abençoando ao longo dessa semana. Que seja, Senhor, a Deus, uma semana, Senhor, de muitas alegrias, Senhor, de realizações do Senhor. Uma semana, Senhor, a Deus, de crescimento, de fortalecimento da nossa fé. Senhor, o Senhor conhece cada projeto, o Senhor conhece cada sonho, cada necessidade, cada luta, cada adversidade. Nós oramos aqui juntos, Deus, põe a tua mão, Senhor, dá vitória, dá livramento.